Queridos irmãos, queridas irmãs, começo fazendo uma pergunta. Quem é que participou do cenáculo até hoje e pretende vir até o último dia? Levanta a mão. Muito bem. Por que eu fiz essa pergunta? E vendo que a maioria absoluta levantou a mão, para desejar a vocês um bom retiro. Os irmãos leigos e leigas, quem sabe, não têm a oportunidade que muitos padres têm, bispos, não é? De ficar 3 dias, 4 dias em retiro, mergulhados na oração, na contemplação. E um cerco de Jericó, na minha compreensão, é uma oportunidade para a renovação interior, para fazer a experiência do encontro pessoal, particular com Jesus, para fazer crescer no coração a alegria, a esperança e o desejo de testemunhar Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, como o nosso mundo está carente do testemunho de Jesus. Como o nosso mundo, a nossa igreja, está carente de gente que testemunhe, de gente fiel, de gente corajosa. Que os anjos em batalha nos assistam, nos façam sempre mais alegres, portadores das melhores notícias, como foi o anjo Gabriel, sobretudo a Virgem Maria e a Zacarias no templo. Nos faça também capazes de compreender o sofrimento que ser cristão e testemunhar implica, e nós sejamos curados pelo arcanjo Rafael. E, por último, nós não deixemos de combater, não no sentido da guerra militar, mas combater no sentido de que nossa convicção não será abalada por absolutamente nada. Nós sabemos quem nós amamos, o Deus em que cremos, é a Ele que nós servimos. Ele é o Senhor da nossa vida. Nós estamos rezando, nós estamos refletindo estes dias o livro do Gênesis, que é o livro das origens, como tudo começou na perspectiva da revelação de Deus, na perspectiva da fé, na perspectiva da história da salvação. E o cume de tudo isso no evangelho de hoje, que é o evangelho que trata do discurso missionário de Jesus falando do reino, da dinamicidade do reino, que semeia vida, esperança, confiança, coragem, alegria, acolhimento, justiça, verdade, caridade. Pois é, e hoje na primeira leitura, já no fim do livro do Gênesis, nos deparamos mais uma vez com a história de quem? A história de José. Nós já sabemos qual é a história de José. Ele era odiado pelos seus irmãos. Os irmãos tinham muitos ciúmes dele, porque ele interpretava os sonhos. Ele conseguia discernir
a situação em que estavam vivendo, ensinava as pessoas, era alguém de uma intimidade inenarrável, indescritível com Deus. E isso causava ciúme, Eles tinham ódio dele, tinham inveja, e ele acabou sendo então vendido como escravo no Egito. E foi lá que ele cresceu, que ele ganhou notoriedade, ganhou a simpatia do faraó, interpretava os sonhos do faraó, fez o despenseiro da sua casa e dos seus bens, ganhou autoridade, liberdade. Patriarca José, que maravilha! E aqui eu apresento 3 pontos para a nossa oração, para a nossa reflexão. Primeiro, meus irmãos, minhas irmãs, que estão no cerco de Jericó, em Franco da Rocha, nesta noite, com a presença do bispo diocesano. Primeiro, nós devemos ter consciência que todos os dias da nossa vida, em qualquer situação, Deus age. Age como? Nelas e a partir delas, das situações em que nós nos encontramos. Com isso, com toda clareza, com toda certeza, nós dizemos que o nosso Deus é um Deus presente. Nosso Deus não está longe, e toda esta beleza que vocês prepararam, todo este espaço celebrativo, tão harmonizado, é para dizer que Deus está aí, é para proclamar a beleza dEle, a dignidade dEle, a presença dEle. Um Deus dinâmico, um Deus que caminha conosco, que faz história conosco. E assim como Ele agiu em José, nos nossos patriarcas, nos nossos pais na fé, Ele continua agindo em nós. Deus continua agindo em nós, e através de nós, meus irmãos e minhas irmãs, é através de nós que estamos aqui, de tantos outros que creem como nós, e quem sabe creem diferente, que Ele quer mostrar, revelar, tornar presente os seus desígnios. Que bonito, E aí nós voltamos a José, que reconheceu os seus irmãos que saíram da sua terra e foram para o Egito. E lá chegando, eles se depararam com o irmão, sem o saber. Mas José sabia que era eles. Ele sabia. E o que ele fez? Fechou as portas, mandou-os embora e disse: chegou a minha vez, agora é a minha desforra, vocês não me venderam, agora vocês vão embora, não tem lugar aqui para vocês, porque aqui quem manda sou eu. Não. José perdoa os seus irmãos, ele os acolhe como imigrantes, como errantes na terra do Egito, eles que tinham vindo de Canaã. Segundo, aqui um ensinamento bem concreto, que o Papa Francisco fala tanto e pede tanto, e para ele é tão caro: o acolhimento. O acolhimento. Como é bom ser acolhido. Como é bom quando alguém abre as portas para nós. Como é bom quando alguém dá do seu tempo para nós, para nos ouvir, nos encorajar, nos animar. E como é bom perdoar. Como é bom sentir que você é corresponsável pelo outro, pela alegria do outro, pela felicidade do outro.
E terceiro ponto, para terminar esta minha primeira parte da reflexão, é a fraternidade. José acolheu os seus irmãos num momento de sofrimento. A fraternidade como primazia na vida cristã. Que bom se ao terminar o cerco de Jericó, eu me sinta mais comprometido com a vida cristã, com a minha igreja, com a minha comunidade, com as obras dela, mais corresponsável pela vida, pelos trabalhos da minha comunidade. A fraternidade. Pois é, meus irmãos e minhas irmãs, de uma situação de incompreensão, de sofrimento, de divisão, Deus prepara a solidariedade e a fraternidade pela palavra, pelos braços, pelos gestos de José. É a partir, guardem bem, é a partir da nossa pequenez, é a partir dos nossos sofrimentos, da incompreensão das situações as mais variadas, não é? Que Deus vai realizando conosco e por nós o seu projeto de salvação. E ontem, hoje e sempre, o projeto de Deus é de salvação, significa vida e liberdade. Vida e liberdade. Isso é tudo que está na primeira leitura de hoje e muito mais. No Evangelho, como eu disse, Jesus está continuando a dinâmica do reino, que começou lá com José, lá nas origens, com certeza. É o sermão da missão, né? Onde Jesus instrui os seus discípulos, que o cerco de Jericó seja uma oportunidade para instrução, para aprendizado da palavra, dos valores que contam. Pois é, Jesus instrui os seus discípulos sobre o comportamento, o modo como eles deverão se comportar quando estiverem missionando, quando estiverem pregando, quando estiverem falando do reino. E aí aparecem 4 coisinhas muito importantes. Primeiro, gratuidade. Meus irmãos e minhas irmãs, o mundo não sabe mais o que significa gratuidade. Graça e gratuidade, 2 palavras que não podem se separar, Só pode exercer, experimentar, viver a gratuidade na perspectiva cristã quem está na graça de Deus, na presença dEle, na amizade dEle, do jeito que é, não como gostaria de ser, do jeito que é, mas cheio de confiança, cheio de esperança, gratuidade. Então, durante a missão, com gratuidade, ontem no tempo de Jesus, no tempo da igreja que é hoje, e sempre a gente deve anunciar que o reino de Deus é próximo. O reino de Deus é próximo. Ele é de Deus, reino de Deus, mas ele é próximo na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus, que continua em cada irmão, em cada irmã. Tudo que você fizer a um dos meus irmãos, é a mim que vocês estarão fazendo. Gratuidade nas relações. Hoje tudo se paga, tudo é toma lá, dá cá. Olha, quem não faz exercício da gratuidade, nunca vai poder dizer que aprendeu o que é ser gente. E Jesus é fantástico. Tudo que nós recebemos é graça, graça de Deus, bondade de Deus. É graça de Deus, é bondade de Deus estarmos aqui hoje. De graça recebemos, de graça devemos dar, falar,
anunciar como foi bom participar do cerco de Jericó. Segundo, meus irmãos e minhas irmãs, segundo, não se apegar a nada. Uma das características do cristão e de toda a igreja é esta: não se apegar a nada. Um missionário é alguém livre em relação a tudo e em relação a todos. O verdadeiro missionário não fica esperando recompensa, ele faz porque ele acredita. E ele sabe que o Senhor que o envia, o Senhor da messe, é quem o recompensará. Terceiro ponto na missão e que é fundamental e que faz parte da vida do missionário, onde ele chegar, é a saudação em nome de Deus e o pedido de paz. Que bonito se cada vez que um agente de pastoral fosse visitar um doente, visitar uma família, visitar um preso, qualquer lugar, ele o fizesse em nome de Deus, dizendo: a paz esteja com você assim que chegasse. A paz esteja nesta casa. E é claro, se lá houver gente digna da paz, a paz lá permanecerá. Gratuidade, desapego, saudação em nome de Deus que gera a paz para todos aqueles que recebem esta saudação. E por último, não desistir jamais. E aqui nós invocamos São Miguel. O que quer dizer o nome São Miguel? Quem é? Quem sabe? Fala bem alto. Quem como? Pois é, sabe por quê? Sabe por que quem como Deus? Porque Deus é que realiza tudo. Tudo é Ele que realiza. Nós somos instrumentos dEle, nas mãos dEle, para fazer a vontade dEle. Então, não desistir jamais, não duvidar, não se entregar, não se acomodar, não se afastar, caminhar em frente. A alegria é que deve falar sempre mais alto na vida de quem caminha com o Senhor, na vida do missionário. Mas pode ser que alguém não queira ouvir o reino, alguém não queira ouvir a palavra de Deus, não é? Uma vez São Paulo, lá em Atenas, na Grécia, começou a fazer uma pregação num lugar público, que tinha muitos altares, muitas divindades. Ele começou a falar de Jesus ressuscitado. Alguém chegou para ele e falou: para de falar, sobre o que você está falando aí, a gente vai te escutar amanhã, tá bom? Quer dizer, a gente não está interessado no que você está falando aqui. Então a gente vai embora. A gente sai, de fininho, batendo a poeira que se grudou nos nossos pés. Batendo a poeira que se grudou nos nossos pés. Este sacudir, este bater a poeira que se grudou nos nossos pés, não significa ódio, não significa rejeição, não significa maldição, não é? Mas que a palavra de Deus continuará sendo semeada, porque nada a pode deter. Quer dizer, você não aceitou, mas nós vamos adiante. Alguém vai acolhê-la, alguém vai recebê-la. Não tenhamos medo. Pois é, meus irmãos e minhas irmãs, vamos levar deste cerco pelo menos estas 4 palavras que o bispo acabou de explicar. Que nós sejamos marcados pela gratuidade,
que nós sejamos marcados pelo desapego, que nós possamos, com a nossa vida, tornar presente, revelar, anunciar Deus que é paz, e que nós não desistamos jamais. Os anjos de Deus caminham conosco. Quem são os anjos de Deus? Miguel, Rafael e Gabriel. É o próprio Deus, alegria da nossa vida. É o próprio Deus, saúde no caminho. É o próprio Deus, força, que não deixa a gente arredar, a gente arriar, aliás, nos faz sempre olhar em frente. Amém.